Em que frase o verbo destacado está flexionado? Quanto a número e pessoa, de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Isto é, está pedindo concordância. Tudo bem? Vamos lá então, olha só, alternativa A. No texto, relacionam-se aos chicles a ideia de eternidade. Então, olha só, relacionar. Então, relacionar uma coisa a outra. Então, o verbo relacionar é transitivo direto e indireto. Aos chicles é o objeto indireto. E o termo não preposicionado deve ser o sujeito paciente, porque eu tenho ser, possivelmente, apassivador. Vejamos. Relaciona-se aos chicles a ideia de eternidade. Isto é, a ideia de eternidade, ela é relacionada aos chicles. Então, a gente já sabe que tem que ficar no singular. O sujeito paciente tem o núcleo ideia, que é singular, ok? Verbo referir-se, a gente vê na aula de regência, né? Verbo referir é transitivo direto. Ele referiu um caso, né, sobre o sobrinho lá e tal. Então, ele é no sentido de narrar, ele referir alguma coisa. Agora, se eu insiro a parte integrante, né, do verbo, que é esse pronome ser, então esse verbo passa a ser transitivo e indireto. E nesse caso, a parte integrante do verbo não tem função sintática. Esse ser só está aqui para ser a parte integrante de verbo, tornando esse verbo transitivo e indireto. Nesse caso, a eternidade é o objeto indireto e o seu sujeito é as duas meninas. As duas meninas, sujeito agente, referiram-se à eternidade. Está vendo? Beleza. Letra C. Enganam-se a respeito da eternidade aqueles que creem nela. Então, olha só, aqueles que creem nela, enganam-se a respeito da eternidade. Veja, não é apassivador aqui, eles são enganados, não. Eles se enganam mesmo. Eu posso enganar alguém, mas eu posso enganar a mim mesmo. E nesse caso é um pronome reflexivo, tudo bem? Eles se enganam a si mesmos. Então a alternativa C é a correta. Aqueles é o termo não preposicionado, que é o sujeito, beleza? Letra D. Todos os anos consome-se muitas balas e chicletes. O verbo consumir é transitivo direto, beleza? E aí nós temos esse C, que é o pronome passivador. Então, muitas balas e chicletes é o sujeito paciente. Quando eu falo consomem-se muitas balas e chicletes, eu entendo que muitas balas e chicletes são consumidos. Por isso a alternativa D está errada. A gente corrigiu colocando plural aqui. A alternativa E, pelo mesmo motivo, defendem-se a existência da eternidade. Quem defende, defende algo. Então, o verbo defender é transitivo direto, o C é pronome passivador, e a existência da eternidade não é objeto direto. Por que não é objeto direto? Porque ele é o sujeito paciente. Porque eu tenho o C, pronome apassivador. Porque na voz passiva não existe objeto direto. O suposto objeto direto, na realidade, é sujeito paciente. Por isso fica correto, defende-se a existência, isto é, a existência é defendida, ok? Com isso, a alternativa C é a correta e eu já corrigi para você aí em cor azul.